Vamos dar continuidade para mais uma parte da nossa aula de projetos de máquinas dedicados à análise, especificação e também no dimensionamentos de engrenagens cilíndricas de dentes retos. Lembrando que na aula passada nós observamos as características para uma análise baseada na tensão de contato e na resistência à fadiga de contato entre os dentes das engrenagens. E nessa aula nós vamos fazer um exercício relacionado sobre esse assunto. Vamos ver o enunciado do exercício. O problema é o seguinte: no primeiro exercício que nós fizemos desse módulo, nós estudamos um pinhão. E esse pinhão do exemplo anterior, que tem um material que foi fabricado no material SAI 1020, será engrasado em uma coroa de 50 dentes. Essa coroa de 50 dentes é fabricada em ferro fundido ASTM número 50. Considerando uma carga tangencial de 175 newtons, que lembrem que foi aquela carga tangencial que nós calculamos como sendo uma carga limite admissível para a transmissão. Então, considerando a carga tangencial de 1175 newtons, vamos agora realizar uma verificação em relação à engrenagem movida, baseando-se no critério de falha por fadiga superficial. Então, nesse passo agora, nós vamos fazer a verificação em relação à engrenagem movida e vamos tomar como critério a observação sobre a fadiga superficial que ocorre devido ao contato. E nesse caso, a resistência à fadiga por contato, representada pelo símbolo de SH, deve ser maior que a tensão superficial de contato. Lembrando que a resistência está muito associado ao tipo de material que foi fabricado a engrenagem. Já a tensão superficial de contato depende das características de transmissão, como por exemplo a força, as dimensões, a força tangencial, as dimensões que nós aqui podemos falar sobre o módulo e também o raio da curvatura do pinhão e da coroa. Mas, para ficar muito mais claro para vocês, nós vamos fazer os cálculos. Vamos fazer o cálculo desse segundo exemplo. E a resolução, então, como nós já adiantamos na primeira folha do nosso exercício, a primeira condição básica que nós temos que ter é que a tensão de contato entre as superfícies deve ser menor que esse limite de resistência à fadiga por contato. Essa tensão de contato que é baseado também numa característica trazida pela transmissão. E aqui então nós vamos fazer o primeiro passo do nosso trabalho. E nesse primeiro passo, o que nós podemos fazer para trazer essa solução para o problema nesse primeiro passo? Nós podemos começar calculando a tensão de contato. A tensão de contato entre as superfícies das engrenagens. Na verdade, dos dentes das engrenagens. Bom, para fazer esse cálculo, nós vamos voltar algumas páginas do nosso trabalho. Nós vamos voltar aqui algumas páginas do nosso material de trabalho, onde nós vamos aqui então buscar essa formulação da tensão de contato, que depende da força tangencial, depende da largura da face, depende do ângulo de pressão entre os dentes. Esse ângulo de pressão normal entre os dentes das engrenagens cilíndricas de dente reto comumente é 20 graus.
Também vamos calcular o raio de curvatura do pinhão, raio de curvatura da coroa e vamos considerar também o coeficiente elástico. Então, vamos buscar então a aplicação dessas formulações. Vamos voltar para a nossa folha aqui de trabalho. E sobre essa folha de trabalho, nós vamos então começar calculando o raio de curvatura do pinhão e o raio de curvatura da coroa. Então vamos começar por esses cálculos que também trazem base para nós alcançarmos qual que é o valor da tensão de contato. Então, vamos calcular primeiramente o raio de curvatura do pinhão e coroa. Primeiramente, então, vamos calcular o raio de curvatura do pinhão. Vamos abrir essa página e vamos dessa forma, calcular esse raio de curvatura aqui do pinhão. Esse raio de curvatura do pinhão depende do diâmetro do pinhão. O diâmetro do pinhão, nós vimos na aula passada que nós podemos calcular em função do módulo. Aqui nós temos o módulo vezes o número de dentes. Vezes o número de dentes. Esse, então, é o diâmetro do pinhão. Substituindo os valores, nós vamos chegar em qual resultado? Nós vimos também do exercício anterior que o módulo para essa engrenagem é igual a 3 milímetros. E o número de dentes do pinhão é igual a 16. Vamos aqui também observar que o ângulo de pressão normal entre os dentes é 20 graus. Fazendo esses cálculos para o raio da curvatura, nós vamos observar um valor igual a 8,2. Mas qual é a unidade? A unidade vai depender do diâmetro do pinhão. Esse diâmetro do pinhão que é dado em milímetros, então nós vamos ter um raio da curvatura com uma unidade em milímetros. E lembrando que aqui vocês também observem no cálculo de vocês utilizar a calculadora selecionada no módulo de graus, para fazer esse cálculo do seno. Porque se aqui a calculadora sua estiver selecionada em radianos, você vai ter um resultado errado. Então, aqui nós acabamos de calcular esse raio de curvatura do pinhão. Na sequência, nós podemos calcular o raio de curvatura da coroa. Então, vamos fazer isso agora na sequência, calcular esse raio da curvatura da coroa. E o princípio é muito similar. O princípio de cálculo desse raio de curvatura da coroa é bastante similar ao que nós fizemos para o pinhão. A diferença é que o número de dentes da coroa é maior. O módulo se mantém. Para ter esse perfeito engrasamento entre os dentes do pinhão e coroa, o módulo se mantém, mas aqui a coroa, nesse exemplo, possui 50 dentes. Possui 50 dentes, o ângulo de pressão normal também é o mesmo, para se ter esse perfeito engrasamento entre os dentes. E fazendo esses resultados, fazendo esses cálculos, nós vamos ter vamos observar um raio de curvatura para a coroa de 25,65 milímetros. Então, fazendo esses cálculos, nós vamos chegar nesse resultado. Bom, agora, no próximo passo, nós vamos observar o valor para o coeficiente elástico. O coeficiente elástico, Nós podemos fazer isso. Vamos fazer isso aqui nessa mesma folha. Vamos aproveitar ainda o espaço dessa folha para a gente, então, fazer a observação sobre o valor
do coeficiente elástico. Coeficiente elástico CT. Antes de nós calcularmos o CT, nós vamos aqui voltar em algumas páginas do nosso material para a gente visualizar um pouco melhor como que nós podemos obter esse resultado do coeficiente elástico. Nós vamos lembrar da aula passada que o coeficiente elástico é obtido a partir, principalmente dos coeficientes de Poisson, os coeficientes de Poisson que são resultados, são informações que são obtidas a partir de ensaios, dos materiais, e os resultados mais gerais desses ensaios nós podemos acompanhar esses valores em algumas tabelas, e isso também pode acontecer aqui em relação ao módulo de elasticidade. E uma forma ainda mais fácil de nós observarmos o valor do coeficiente elástico é utilizando essa tabela. E nessa tabela, por exemplo, nós podemos aqui fazer o cruzamento das informações relacionadas com o material do pinhão e também com o material da coroa. Fazendo esse cruzamento das informações do material do pinhão, e nesse nosso caso é um pinhão fabricado em aço, cruzando com a informação do material de fabricação da coroa, que é um ferro fundido, nós vamos observar que o coeficiente elástico, neste caso em específico, é igual a 166. Então, vamos aqui voltar na nossa página principal de cálculos e vamos aqui, então, especificar coeficiente elástico igual a 166. Lembrando, então, que é também possível obter esses valores do coeficiente elástico em função dos valores que são observados em tabelas. Então, nós podemos aqui observar na tabela A.5 do livro de elementos de máquina de Shigley algumas constantes físicas de materiais. Então, nós aqui nessas colunas e nessas linhas podemos observar constantes físicas para materiais como o aço carbono, o alumínio, o cobre, o vidro, o ferro fundido. E vejam que, nesse caso, por exemplo, o módulo de elasticidade do aço carbono pode ser utilizado nesse valor aqui de 207 gigapascal. E o módulo de rigidez é igual, então, a 79,3 gigapascal. E o coeficiente de Poisson, nesse caso do aço carbono, pode ser aplicado, então, com um valor de 0,292. Já o coeficiente de Poisson do ferro fundido é especificado aqui um valor de 0,211. Então, essas estimativas nós podemos aplicar naquelas formulações e também calcular o coeficiente elástico. Voltando para os cálculos, nós também vamos ter que fazer uma consideração sobre o efeito dinâmico relacionado com a velocidade. E esse valor do efeito dinâmico nós calculamos no exercício passado. Então, vamos aqui abrir mais um espaço na folha de trabalho. Nós vamos aqui colocar a observação sobre o efeito dinâmico da velocidade, chamado como kV. E qual que é, então, esse valor do efeito dinâmico de velocidade? Para a gente observar essa resposta, vamos voltar aqui em algumas páginas e vamos olhar os cálculos que nós fizemos lá no exercício anterior
quando nós calculamos esse efeito da velocidade, também chamado aqui como fator de velocidade KV. Nós aqui utilizamos, né, da consideração desse cálculo, né, nós consideramos a velocidade tangencial, né, para fazer o cálculo desse fator de velocidade relacionado ao efeito dinâmico trazido pela velocidade tangencial, e nós obtivemos, né, o resultado de 1,5, e é esse valor que nós vamos aplicar aqui no fator de velocidade. Então vamos aqui voltar na parte principal do exercício, na nossa página principal, e vamos aqui substituir então o valor de KV igual a 1,5. Vamos abrir uma nova página para então nós calcularmos o valor da tensão de contato. Vamos calcular o valor da tensão de contato, que é uma função desses valores que nós estamos observando, né? Valores como, por exemplo, a força tangencial, o efeito de velocidade, a largura dos dentes, o ângulo de pressão entre os dentes, os raios da curvatura de pinhão e coroa e também o coeficiente elástico. Nessa sequência agora, então, nós vamos substituir os valores. Vamos substituir esses valores que nós observamos aí nos passos passados. Vamos aqui lembrar que nós especificamos, né, para o coeficiente elástico um valor de 166. O valor para o efeito dinâmico, a velocidade, nós vimos, né, que nós calculamos, né, no exercício passado um valor de 1,5. A força tangencial nós também calculamos no exercício passado e ela foi especificada nesse problema com 1165 newtons. A largura do dente, produzida pelo engrasamento entre os dentes da coroa e pinhão, é igual a 38,1 milímetros. E o ângulo de pressão normal entre os dentes é igual a 20 graus. Já o raio da curvatura do pinhão, nós calculamos, e esse raio da curvatura do pinhão é igual a 8,2 milímetros. E o raio da curvatura da coroa, nós também calculamos e vimos que esse raio possui um valor de 25,65 milímetros. Fazendo esses resultados, fazendo esses cálculos, nós vamos obter um resultado. Para isso, né, nós vamos considerar esses valores, né, que nós aqui temos, né, tanto para o efeito da velocidade, para a força tangencial, para a largura da face entre os dentes, para o ângulo de pressão normal e para o raio de curvatura do pinhão e coroa. Nós vamos fazer esse cálculo primeiramente, né? Depois vamos fazer a raiz quadrada desse resultado, e esse resultado, primeiramente, vamos calcular multiplicando com o coeficiente elástico. Fazendo todos esses cálculos, nós vamos observar, então, finalmente, o valor da tensão de contato. E esse valor da tensão de contato, fazendo esses cálculos, nós vamos chegar no resultado de 467,2 newtons por milímetro quadrado. Então, esse é o resultado da tensão de contato. Lembrando que uma forma aqui que nós temos de enfatizar esse resultado é que 467,2 newton por milímetro quadrado é também 467,2 MPa, megapascal. Bom, legal. Então aqui nós já temos, né, esse cálculo da tensão
de contato entre a superfície das engrenagens. Falta agora nós partirmos para o segundo passo. Para fazer esse segundo passo, nós vamos abrir uma nova folha de trabalho. E o que nós vamos fazer sobre essa nova folha de trabalho? Nós vamos fazer o segundo passo. Mas e qual é esse segundo passo? No segundo passo, nós vamos calcular a resistência, né? O limite de resistência. O limite de resistência à fadiga causada pelo contato. O contato entre a superfície das engrenagens, né? Entre os dentes das engrenagens. Então, esse é o segundo passo. Para isso, né, para fazer esse cálculo em específico, nós também aqui vamos voltar algumas páginas anteriores para a gente buscar a fórmula, né, básica. Né? A fórmula básica que desse limite de resistência à fadiga de contato, nós vamos calcular a resistência, né, à fadiga pelo contato e depois nós vamos corrigir em função de um fator de ciclagem de vidas, né, considerando aí o número de ciclos que nós pretendemos ter para esse conjunto, né, de sistema de engrenagem, e também vamos considerar a probabilidade de falhas. Então vamos aqui copiar esse resultado dessa fórmula que nós vamos aplicar e na sequência nós vamos calcular essa estimativa para resistência à fadiga pelo contato. E esse cálculo nós fazemos utilizando essa fórmula. Como nós estamos, né, fazendo uma análise em relação à coroa, como o exercício especificou, nós vamos então considerar esse cálculo que é em função do ferro fundido, né, do material de fabricação da coroa. E nesse caso, a resistência à fadiga por contato, nós vamos calcular dessa forma, né? Nós vamos multiplicar a dureza superficial especificada em dureza Brinell, né? Hardness Brinell. Então aqui nós temos a dureza Brinell multiplicado por esse valor de 2,8, né? Uma constante. Vamos subtrair esse valor constante de 69 e depois vamos multiplicar por 0,95. Antes de nós fazermos esse cálculo, vamos também observar qual que é o valor da dureza superficial. A dureza superficial também aqui observado, né, em uma tabela do livro de elementos de máquina do Shigley, nós podemos extrair esse valor da dureza Brinell e nesse caso, né, a dureza Brinell para um ferro fundido ASTM 50, nós vamos ver que esse resultado da dureza Brinell equivale a 262 HB. Agora, de posse, né, desse valor da dureza Brinell para o ferro fundido ASTM 50, que é igual a 262 Brinell HB, nós vamos fazer o cálculo dessa resistência, né, essa estimativa da resistência à fadiga. Então, primeiramente, nós vamos calcular, né, a resistência à fadiga sem essa primeira correção. Lembrando que o cálculo é baseado num valor constante, de 0,98. Esse valor de 0,98 vai multiplicar um valor de 2,8 vezes o valor da dureza Brinell menos um valor constante de 69. Então agora nós já podemos fazer essa primeira estimativa geral sobre a resistência à fadiga pelo contato entre as superfícies, considerando que o ferro fundido
a STM50 possui uma dureza Brinell de 262 HB. 262 HB. 262 Hartner's Brinell. Fazendo esse cálculo, nós vamos chegar num resultado de uma dureza Brinell igual, não, vamos chegar no resultado, né, de um valor, né, de resistência para fadiga de contato igual a 631 MPa. Então, esse é o valor da resistência à fadiga por contato. E esse valor ele vai ser corrigido em função, né, do número de ciclos de vida e em função também da probabilidade de falhas. Então, primeiramente, vamos observar esse fator de vida para as engrenagens cilíndricas de dentes retos, considerando a fadiga por contato na superfície entre os dentes das engrenagens. E nós aqui podemos, né, considerar um valor, né, de pelo menos aqui 10 milhões, né, de ciclos, né, de rotação. Então, considerando o valor aqui de 10 milhões de ciclos de rotação, nós podemos aqui utilizar esse valor igual a 0,1. Ou então a gente pode considerar também um valor um pouco maior, para a gente reduzir um pouco um pouco essa estimativa aqui da resistência à fadiga. Nós podemos aí, então utilizar, por exemplo, né, um valor de 1 ou então 0,9 para esse fator que está relacionado ao número, né, de ciclos né, de vida que serão suportados, né, relacionados com a fadiga de contato entre a superfície. Além desse fator de vida para as engrenagens cilíndricas, nós vamos também considerar a probabilidade de falhas. E essa probabilidade de falhas nós discutimos logo no início das nossas primeiras aulas desse módulo. E nós vimos que, considerando uma confiabilidade de 90% para o material de fabricação, né, dessa engrenagem, nós poderemos aí utilizar esse fator de probabilidade relacionado a falhas igual a 0,9. Então vamos aí aplicar esses fatores, né? Vamos aplicar esses fatores para os nossos cálculos. No cálculo, neste caso, no cálculo para resistência à fadiga de contato. Então, vamos aqui considerar que o fator de número de ciclos em função da fadiga por contato, CL, vai ser igual a 0,9. Foi o que nós vimos através do gráfico. E ainda uma outra consideração que nós podemos fazer está relacionada à probabilidade de falhas. Então, nós podemos considerar para confiabilidade da relacionada à fabricação, né, da engrenagem, uma probabilidade KR, um fator, né, de probabilidade
igual a 0,9. Bom, agora nós já temos em mãos todos os valores necessários para calcular esse limite de resistência à fadiga por contato. Nós temos todos esses valores. Valores como, por exemplo, a resistência à fadiga por contato, o fator que é relacionado ao número de ciclos, número de ciclos submetidos ao contato e também o valor relacionado à probabilidade de falhas. Lembrando que, nesse caso, nós calculamos que essa resistência à fadiga por contato é um valor em torno de 631 MPa. Esse valor ele vai ser corrigido, então, em função desse fator relacionado com o número de ciclos de vida, que nós estamos aí considerando um valor de 0,9, e o valor aqui relacionado à probabilidade de falhas, nós também estamos aí considerando um valor de 0,9. Fazendo esse resultado, fazendo esses cálculos, nós vamos chegar num resultado. E esse resultado vai ser de 511 MPa. Mas, e aí? O que isso significa? Esse resultado. Vamos agora, então, comparar com o valor da tensão de contato. A tensão de contato possui o valor de 467,2 MPa, enquanto que a resistência à fadiga por contato tem um valor de 511 MPa. E o que isso significa? Significa que nós temos, sim, um sistema de transmissão bem dimensionado. Por quê? Porque a resistência desse material, dessa coroa, traz uma resistência à fadiga por contato maior do que o valor da tensão de contato que está associado com as características de transmissão. Então, nós podemos chegar na conclusão que realmente a tensão de contato é menor do que a resistência à fadiga de contato. Feito isso, nós já temos base para fazer a especificação dos sistemas de transmissão por engrenagens, considerando as engrenagens cilíndricas de dentes retos. Para vocês, um até mais e também um obrigado.